Vamos resolver esses exercícios. Demonstre seus conhecimentos. Sabendo que a diagonal do quadrado é representada por diagonal é igual ao lado vezes raiz quadrada de 2. Então, isso aqui é pré-estabelecido, tá? É uma formulinha já da diagonal. Então, toda diagonal de um quadrado será o valor do lado multiplicado pela raiz quadrada. Então, ele pede para calcular, por exemplo, aqui é um quadrado de lado 8, você quer saber a diagonal, então você vai usar isso aqui, ó. Diagonal não é igual a lado vezes a raiz de 2? Tá, a diagonal tua qual é? É o D mesmo, porque não veio o valor, você vai descobrir. O lado é quanto? 8, põe 8 vezes a raiz de 2. Tá aqui a resposta da letra A, tá? Letra B. Qual é a diagonal se cada lado é 2 raízes de 2? Então, vamos de novo. Diagonal é o quê? Lado vezes raiz quadrada de 2. Quem é a sua diagonal? Não tem? É o D? Então, põe o D. Quem é o seu lado? 2 raízes de 2. 2 raízes de 2. Vezes a raiz de 2. Ok. Agora é só fazer cálculo, né? Aqui é como se fosse 1. Então, 2 vezes 1, 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, você tem o mesmo radical, então você pode escrever que é raiz de 2 vezes 2. E isso é o quê? É 2 vezes a raiz de 4. Só que a raiz de 4 é quanto? 2. Então, a diagonal será o número 4. Tá aí. Esse outro. A diagonal é 7 raiz de 2. Qual é o valor do lado? Vai usar a mesma fórmula. Diagonal é lado vezes a raiz quadrada de 2. Muito bem. Então, quem é a sua diagonal? Nesse caso, você tem. É o 7 raiz de 2. E o lado, quem é? Não temos. Vamos descobrir. Então, este nós teremos que descobrir. A raiz quadrada de 2 está no segundo membro multiplicando. Vamos passar para o primeiro membro fazendo a operação contrária. Se ele multiplica, ele passa para lá dividindo. Então, vai ficar 7 raiz de 2 dividido por este raiz de 2 aqui. Tudo isso igual ao lado. Esse mata esse, né? Então, o que acontece? O lado vale 7. Muito bem. E agora o último dessa turminha, né? Você tem a raiz quadrada de 6 como diagonal e quer descobrir quanto vale o lado. Mesma fórmula. Diagonal é igual lado, raiz quadrada de 2. Quem é a sua diagonal? Raiz quadrada de 6. O lado vou descobrir, raiz quadrada de 2. Mesma coisa que o anterior. Raiz de 2 está multiplicando, vamos passar dividindo. Então, vai ficar raiz de 6 dividido por raiz de 2. Isso é a mesma coisa que o lado, né? Eu vou colocar desse lado porque eu vou precisar agora racionalizar. Aqui, ó, nenhuma fração matemática pode ficar com uma raiz no denominador. Para racionalizar, você vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz que estiver no denominador, ou seja, esta, a raiz quadrada de 2. Multiplico em cima, multiplico embaixo. Vamos ver o que vai dar. Olha, raiz de 6 vezes a raiz de 2 é uma raiz só de 6 vezes 2. E embaixo você tem raiz de 2 vezes raiz de 2. É uma raiz só de 2 vezes 2. Em cima, 6, 2, 12. 12 não tem raiz, vai ficar. Aqui, 2, 2, 4. Raiz de 4 tem uma raiz exata, que é o 2. Então, essa é a resposta do lado deste quadrado.